Basicamente, o sistema que a Alienware desenvolveu e é nosso exclusivo, ele coloca todo o sistema, todo o metal pesado, né? Porque a saída é não podendo usar liquid cooling, não podendo usar as coisas que a gente tem no universo desktop. Como é que a gente consegue fazer isso? Então coloca metal, dispersa para trás, puxa o ar quente puxa o ar frio por baixo, joga para o fundo, trabalha com mais metal e mais inteligência nos ventiladores para você conseguir tirar o máximo possível de aquecimento do processador da placa gráfica. O desenvolvimento foi bem bacana e os primeiros resultados indicaram que, a máquina ia entregar. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício. Estamos aqui para mais um episódio do Pixel Redondo. Vale lembrar que esse programa é um oferecimento da Accenture. Até quero agradecer, né? Normalmente a gente nem fala muito da Accenture aqui no Pixel Redondo e tal, mas, o Accenture são uns lindos que apoiam o nosso trabalho, colocam a janela de Libras aqui para deixar esse conteúdo ainda mais acessível, mais democrático. Exatamente, então muito obrigado aí aos amigos da Accenture. Mas dessa vez, Laurinha, a gente vai falar de mercado de computador. A gente já falou algumas vezes aqui nessa temporada, né, do Pixel Redondo. Vamos falar da Dell com Leandro Venditti. Leandro, não, na verdade, já aprendi, é o Vendi. Senão ninguém vai me reconhecer na Dell. O pessoal da Dell falou, quem é Leandro agora, né? Vendi, seja bem-vindo ao Pixel Redonda. É isso. Só corrigindo um pouco também, porque nada melhor que começar o programa corrigindo o host. Não, por favor. Mas eu vou bastante, você tem certeza, vamos... Não, você não sabe como será o próximo continuidade do programa depois. Não, de verdade, corrigindo assim, vamos ter uma conversa, vamos conversar 1 hora bastante, mas vamos falar sobre gaming hoje. O que você acha? Fechou, combinado. Eu achei que ele me sacanear, né? Porque tem um amigo meu, grande amigo meu, que é podcaster também, um dos grandes editores de podcast do Brasil, que é o Léo Lopes. Mas, durante muitos anos, eu achei que o nome dele fosse Leonardo. Na verdade, é Leandro. O Léo Lopes se chama Leandro. Então, fica aí a dica pra quem não sabe. O Léo Lopes se chama Leandro, que é muito bom. Mas é isso aí. Acho que o papo vai ser pra falar de games mesmo. A gente falar sobre esse universo que é apaixonante e que, muitas vezes, a gente chega nele graças a máquinas, né? Aos computadores que a Dell pode proporcionar pra gente, né? Então, ela só é um meio pra gente poder falar daquilo que a gente gosta, conteúdo, né? Que é o que a gente gosta, é isso aí. Mas Exatamente. Antes da gente entrar nesse mercado, você pode contar um pouquinho pra gente da sua trajetória, como você chegou até a Dell? Claro, não. Eu sou um profissional com 18 anos de mercado, muito focado em eletrônicos, mas especialmente focado em gaming. Então, eu tive uma experiência pretérita de 5 anos trabalhando no mercado. E aí fui convidado pela Dell por conta dessa experiência para estar trabalhando no desenvolvimento do que então era a nossa linha G. Entrei em 2017, no momento em que a gente estava transicionando numa coisa que é muito importante, né? Então a gente estava saindo do nosso primeiro computador importado para o primeiro computador trazido nacionalmente, o G7. Sim. Computador de 15 polegadas, que era assim, provavelmente a primeira máquina bacana que a gente teve aqui no Brasil, que trazia uma boa experiência de jogo, né? Não só de Dell, mas como de mercado, né? Então a Dell sempre teve protagonismo nessa... A gente tem Alienware há 25 anos, né? Mas a gente lançou o Alienware no Brasil em 2009. Então é uma trajetória bastante longa, era um produto importado, o mercado brasileiro começou a ganhar tração, e eu entrei justamente no momento em que a gente estava começando a escalar e que a gente pôde trazer o produto nacional. Então, desde 2017 para 2018, foi só trazendo um novo produto, ampliando o portfólio, atualizando o portfólio e testando o mercado. E vendo até onde a gente consegue trazer, né, o que a gente pode trazer, tentando todo ano trazer alguma coisa que surpreenda, alguma coisa nova. Né? Sensacional. É muito legal isso, né? Você está contando um pouco da sua história, né? História também da Dell aqui no Brasil com... eu sempre falei Alienware, né? Você vê que a pronúncia correta, né? Não é meu forte. É muito legal porque a Rede Geek, ela existe desde 2007, né? Então, nós estávamos já produzindo conteúdo relacionado a esse universo de tecnologia, esse universo geek, né? Desde então. E então a gente viu o lançamento da Alienware aqui no Brasil. Então, em 2009, a gente recebeu
uma máquina, um notebook Alienware pra testar. E, cara, foi muito louco, porque aquilo foi mágico pra gente. A gente recebeu, era um notebook, só que, sei lá, a gente tá com um produto Alien aqui na mesa. Pra quem tá ouvindo só em áudio, vem ver no YouTube, né? A gente tá com um aqui na mesa. Ele é tipo um Ultrabook hoje, né? Ele é extremamente fino, leve, né? Exato. O Alienware que eu testei em 2009, ele era, sei lá, o dobro desse tamanho, tipo, em altura e peso também. Tipo, os cantos dele eram tão retos que, machucava de levar na mochila e ficava entrando na gordurinha lateral, assim, né? Ficava machucando a gordurinha da pochete, assim, sabe? Ficava pegando. Mas o que é engraçado, né, em relação a isso, é que na época a assessoria mandou pra gente testar e tal, e a gente testou durante, sei lá, uns 2 meses, e aí a assessoria me ligou e falou, não, eu queria agendar retirada e tal, padrão. Eu falei, beleza, vou deixar na portaria, vocês podem retirar a partir de tal dia, né? E aí eu deixei lá na portaria o Alienware. Tô segurando o riso, que eu já sei da história. Aí passou, tipo, mano, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e... Aí o porteiro me chamou, Mauri, esse negócio que você deixou aqui pra mim, pra vir retirar, não vieram retirar. Como assim não vieram retirar ainda, né? Aí peraí, o que tá acontecendo? E aí eu fiquei preocupado, falei assim, era novo nesse mercado, não existia esse mercado de influencer, essa coisa de blog, testar coisa, era tudo muito novo, né? Sim. E eu tava com medo do pessoal da Dell achar que eu tinha roubado a máquina. Sempre foi uma máquina que era cara, cobiçada, né? Cobiçada e tal. Eu falei, mano, e aí eu comecei a correr atrás da assessoria e, não achava o assessor. E aí, ficou a máquina lá, tipo, sério, quase 2 meses. 2 meses? Sério. E aí eu falei, pelo amor de Deus. Você não pegou ela de volta nem pra jogar um pouco mais? Não, porque o meu medo era... Já que a culpa é sua, por que não aproveitar um pouco? A hora que eu tirar essa máquina aqui da portaria, vai ser a hora que eles vão chegar pra vir buscar. Claro, né? É evidente. Aí eu falei, essa máquina não pode sair daqui. Aí, finalmente, eu consegui localizar, né, um assessor. O que tinha acontecido? Calhou, né, de ali mudar a assessoria no meio do momento que eu estava com a máquina. Transicionou. Isso aí a assessoria já não sabia direito com quem tava. Onde estava o produto. E aí, onde estava o produto e tava comigo, né? E aí, a pessoa que mandou pra gente, né, o assessor na época que mandou pra gente, na verdade, era um estagiário da agência. E aí, anos depois, foi com ele que eu consegui localizar, porque aí eu procurei ele em rede social, ele falou, não, Mauri, tá aqui o contato e tal, mas olha, eu não quero falar nada não, mas eu não avisei a nova agência porque eu achei que a máquina podia ficar pra vocês. Puta merda, não, eu perdi o Alienware. Mas o mais da hora é que, sei lá, 10 anos depois, aquele estagiário hoje trabalha aqui com a gente. E ele ficou com ele, não era? Só pra entender. Depois vocês me passam o contato, eu quero entender essa história. A assessoria lá atrás querendo matar, tipo, quem que era, o que tava acontecendo? Mas esse período é sempre muito louco, né? Assim, o período de lançamento de produto é muito louco, né? A gente tá sempre correndo atrás dos seus, levar pra vocês, levar pra não sei o quê. Eu, às vezes, chego a ter 3 unidades em casa ou nenhuma. Isso aí. Então, desde aquela época eu desejo ter o meu Alienware. Quase tive um Alienware. Você teve por 2 meses, só não usou. Só não usei por 2 meses, mas não, foi muito legal a experiência, assim. Era... Na época, não tinha nada parecido com aquilo. Era mágico, né? Porque, exatamente. Assim, é mágico você pensar que lá atrás você já conseguia trazer performance de desktop dentro de um formato desse de notebook. Exatamente. Eu acho que esse é o... Ninguém se pensava em fazer algo do tipo, né? Eu acho que a provocação de Alienware sempre foi isso. De verdade, assim. A gente sabe que é best in class, a gente sabe, mas essa questão de miniaturização da tecnologia é uma coisa, assim, absurda, né? Sim. Então, de novo, eu tava falando que a gente começou com essa brincadeira local aqui em 2017. Sim. O que você consegue entregar hoje de qualidade pro consumidor numa plataforma desse tamanho, com esse peso, né? Versus o que a gente entregava em 2017. Né? Então, é impressionante como a gente dá saltos ano contra ano, né? Então... Aquilo que você conseguia jogar antes lá atrás versus o que a gente joga hoje aqui, né? Que entrega muito mais. Com certeza, com certeza. E hoje você é responsável pela área gaming dentro da Dell ou outros produtos também? Não, exclusivamente gaming. Então a Dell é bastante seccionada, né? O time de gaming, ele é um time bem esquisito dentro da Dell, né? Ele é um time...
Alienware foi uma empresa que a gente trouxe para dentro do grupo, né? Sim. Então, assim, ela carrega muito desse DNA de uma empresa que foi trazida para o grupo. Então, as pessoas, elas são... A gente é um grupinho mesmo de gamers dentro da Dell. Legal. É muito bacana, né? A gente acabou usando a escala da Dell, o tamanho da Dell, pra gente poder fazer as maluquices. Mas tem muito maluco lá dentro, que é o pessoal gamer que fica pensando o que eles podem fazer no próximo ano. Quando a gente pega o desenvolvimento de produto de tipo Alienware, isso é muito claro, assim. Então, assim, são realmente pessoas que gostam de jogo, que gostam de jogar e que passam anos olhando como é que eles conseguem fazer mais fino, como é que eles fazem mais potente, assim por diante. E a Dell já tinha uma linha gamer antes do... Ela tinha uma linha gamer. Então, assim, a gente tradicionalmente, a gente tinha uma linha chamada Dell Gaming, né? Anterior à aquisição, né? A gente mantém, historicamente, o Dell Gaming no portfólio, né? Então, hoje a gente tem 2 produtos, né? A gente tem a linha G, que é o Dell Gaming, e a gente tem a Alienware. O que eu acompanhei, que eu acho que foi o breakthrough dessa história toda, é que os 2 times de engenharia se uniram, né? Então, hoje, basicamente, você tem 2 brands, mas você tem um time que pensa o portfólio de gaming como um todo. Entendi. Vocês dividem ali, né, o dia a dia. A gente divide o dia a dia. E acho que esse talvez seja uma coisa, assim, aí falando mais de pessoa e menos de empresa, né? Porque empresa é sobre gente, né? A gente conversava há pouco. Eu acho que isso é o que diferencia, assim. Porque é um time pequeno dentro de uma estrutura grande, relativamente pequena para uma empresa multinacional. Sim. E que a gente está sempre em constante contato. A história de trazer o M15 para o Brasil é uma história uma história de 3 anos. É uma história do engenheiro que é responsável pela série M, de começar a conversar e ver como é que a gente conseguia adaptar o produto para a gente poder trazer ele para o Brasil. Eu acho que diferente de outras empresas, e eu posso falar de experiência de já ter trabalhado em outras empresas do mercado, o legal da Dell é essa ideia de que você efetivamente, você não está numa posição local. Né? A gente tem contato, meu time, a gente tem contato diário com os times de engenharia para a gente estar trocando ideias. Legal, né? Legal. E a gente tem bastante visão do que está acontecendo lá no futuro, a gente constrói junto esse pedaço. Né? Isso é bastante bacana. E quando você fala time, você está falando time Brasil, time global? Time Brasil, não. A gente tem um time focado. De novo, a gente está bem horizontalizado aqui no Brasil. Então, a gente tem uma estrutura exclusiva para olhar game. Que legal, não tinha ideia disso. Sim. Eu achei que aqui no Brasil, pelo tamanho que a Dell tem, né? E, às vezes até posicionamento de como as empresas funcionam, às vezes eu imaginei que a Dell no Brasil, ela tivesse, sei lá, um escritório administrativo, sei lá, marketing... Somos conjuntos, mas eu tenho um time de pessoas que cuidam exclusivamente para game. Então, por exemplo, eu não olho para portfólio de outras linhas. Nem sei, não me pergunte. Por isso que eu te falei no começo da conversa. Vamos conversar de Dell, mas vamos conversar de game. Não, justo, super justo. Você falou ali atrás, não sei se eu entendi errado, você falou desde a aquisição. Então, a Alienware não era uma marca Dell? Não, ela é uma marca que ela foi desenvolvida fora. Inclusive, o headquarter era diferente. O headquarter original é em Miami. Olha só, e aí depois entrou pro grupo Dell. Hoje ele é seamless. Hoje você não consegue diferenciar. Sim. Só pela cara das pessoas. Quando você tá no corredor, você sabe que o cara é gamer. Se tem alguém que tem cara de gamer e não é do time de Alienware, deve estar tentando entrar, né? Submeter uma vaguinha aqui, ó. Não é? É a parte mais divertida no universo, não é? Sim, fala sobre jogos, fala sobre conteúdo. Eu acho que a nossa geração, né? Essa geração que é apaixonada por tecnologia, que nasceu vendo, sei lá, os filmes dos anos 80, que nasceu jogando videogame, que viu a internet nascer, a gente tem essa vantagem de muitas vezes conseguir trabalhar com aquilo que é apaixonado, que, né, a gente fazia quando era criança. Não, é um privilégio. É um privilégio meu, é um privilégio seu. Com certeza, cara. Exatamente. E trabalhar com amigos, pessoas que têm a mesma paixão. Então, às vezes, obviamente, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, faz parte, a gente tem que pagar conta e tal, mas... Pô, é prazeroso demais você poder ir lá e você testar pela primeira vez uma parada que ninguém usou, cara. É muito da hora isso. E a outra coisa que é legal é assim, evolui. Então você faz parte desse processo de evolução. É aquilo que eu falo, que o que a gente entregava em 2017 que a gente entrega hoje. Então é muito bacana quando você pega... E é o que eu falei, são processos longos, né? São processos que às vezes 2, 3 anos de desenvolvimento. Então você começa a ver um conceito e depois quando traz na mão
Não tem um momento mais legal do que pegar um sample unit como esse, Com certeza. colocar os jogos que você gosta. É isso aí. Diferente da qualidade do gráfico do jogo. A gente tava falando Full Throttle, né? Não, sério, eu tava aqui, ele falou assim, Maurício, dá uma olhada aqui na máquina antes de a gente começar, tal. Eu peguei a máquina, ele falou, pode abrir. Liguei ela, tal. Abri aqui e vi ali, Full Throttle. Foi a primeira coisa que eu abri ele. Falei, cara, é uma máquina poderosa, né? E você vai abrir Full Throttle? Eu falei, eu amo Full Throttle. Não, mas você tem que criar um ambiente afetivo quando você instala a máquina, né? Então você põe aqueles jogos pra você testar, né? Pra você acabar com a capacidade de processamento gráfico, mas assim, tem que ter alguma coisa da sua zona de conforto, pra você lembrar quando você montava os micros. Exatamente. Os jogos eram point and click super simples. Você tá evoluindo, né? Você fala, pô, vamos ver como essa máquina roda aquele jogo. Quando você não precisava pensar muito sobre a agilidade dos seus dedos pra jogar. Exato. Arrasta o mouse pra cá, clica. No máximo é arrasta e segura e solta. E olha lá. Não dá pra ver a qualidade da tela jogando Full Throttle, mas sei lá, tem uma experiência. Mas o brilho no olho tá lá, né? É isso. Mas com o time local e produção local, vocês conseguem absorver melhor, talvez, as demandas locais? Ou sem tudo dúvida. precisa ter uma aprovação global? Sempre Como uma que questão de funciona? mediação, né? Então, assim, é por isso que eu falo, eu acho que a riqueza do time, da Dell como um todo, e do time de gaming específico, é o grau de troca que a gente tem. Então, assim, efetivamente, a gente tem muita abertura sobre o que tá vindo lá no portfólio para frente. E fazer demandas específicas é uma questão de a gente entender a escala e da gente entender os limites dentro daquilo que a gente precisa fazer, né? Então, Brasil é produção local, é a produção local que dá a possibilidade para a gente poder trazer o produto com mais agilidade ou com delta de preço atraente. Então, assim, dentro dessas limitações, a gente vai estudando para frente, sempre para frente. E, assim, a gente está sempre muito atento ao que o consumidor quer, o feedback que ele está dando. Sim. Essa máquina que agora a gente está entrando na segunda geração, talvez seja o melhor exemplo, né? Que, assim, a gente lançou ela em outubro do ano passado e desde então a gente está ouvindo o que precisa, o que faltou, o que é mais. E não é só ficar olhando como é que tá o ponteiro das vendas, mas é olhando o consumidor. Vocês ajudam muito, é muito engraçado. Assim, às vezes é nas primeiras semanas, enquanto vocês estão rodando com samples, que a gente vai vendo e falando, putz, isso aqui talvez seja importante. A gente tem uma ideia ampla de para onde está indo o mercado, ou para onde está indo, mas a gente é muito específico aqui no Brasil. Aliás, não dá nem para falar de um público, né? Porque assim, você joga de um jeito, eu jogo de um jeito, você joga de um jeito. Sim. Né? Você vai usar essa máquina para uma coisa, eu vou usar para outra, né? Com certeza. Então assim, como é que você estabelece um ponto médio bacana, né? Onde você consiga trazer a máquina que ela atende um maior número de necessidades de públicos muito diferentes? Esse é o xadrez. Né? Então assim, sei lá, não é todo mundo que precisa jogar tudo no Ultra. Exatamente. Não é todo mundo que precisa ter a tela mais lisa. Mas né? todo mundo quer ter uma boa experiência. É isso. Então como é que você garante num portfólio relativamente curto, né? Então são 2 portfólios. A gente tem a série G, a gente tem o Alienware. Né? Claramente a gente tem uma diferença entre as duas de composição de carcaça. Então, mas aí como é que a gente consegue fazer com que, primeiro, tendo um time único de desenvolvimento, como é que eu consiga trazer coisas que a gente testa em Alienware? É óbvio que o Alienware é a ponta da lança onde a gente está testando o limite. Sim. Né? Como é que a gente consegue estressar esse componente até o limite? Mas é óbvio que a gente também vai olhando e falando assim, beleza, ótimo, isso deu certo. Como é que a gente consegue decupar isso para dentro do universo de G, por exemplo? É tipo aquela família, né? Tem o irmão mais velho que sai desbravando, aí depois o outro recebe lá, né? Essa calça ficou apertada. Desbravamento, mas tem os benefícios. É isso aí. Por Essa exemplo, calça, mas já tá laceada essa calça, tá de boa. Tem coisas que às vezes elas não são demandas específicas nossas, mas elas acabam entrando. Então, por exemplo, eu acho que talvez essa série M é de mobile, né? O M15 Mobile, né? Então, comparativamente com aquele que você brincava antes, Sim, né? sim. Eu tenho em casa... Não, aquele era mobile, vou te falar. Não, comparando o que tinha na época, era o mais portátil Eu que tenho em dava pra casa um ter. X17, é um computador que ele pesa quase 5 quilos, desse tamanho. É isso aí. Né? Ele tem potência e performance de um desktop, mas não é um produto que eu coloco na mochila, né? Sim, vai gerar os valeu. problemas que a gente estava falando antes. Mas a série M talvez seja um ponto que é legal de exemplificar, porque assim, o M é a ideia de você tentar colocar um TDP alto numa plataforma pequena, fina, né? Pra Um game. que alto? TDP. Traduz pra mim. TGP, TDP. É assim, como é que É a o gente desempenho consegue? mesmo. É o desempenho. Como é que a gente consegue? Porque isso aqui é um universo físico, né?
Tem um limite, né? Tem um limitador. Então, é fato, assim, você tem um desktop, Sim. quando você tem um desktop, você tem uma área gigantesca para você dispersar calor, né? Então, aqui você tem uma área muito menor para dispersar calor. Então, é óbvio que o desktop você vai ter uma facilidade X para você dispersar calor. Quanto mais você joga o calor para fora da máquina, mais você consegue aumentar a temperatura do processador da placa gráfica e isso é mais potência. Então, como é que você consegue, dentro de um form factor desse, 22 milímetros, entregar o máximo de potência possível, né? Então, Alienware série M sempre foi sobre isso. Como é que eu consigo aumentar o TGP, o TDP da máquina o máximo possível dentro desse tamanho? E o legal é que, assim, quando eles chegaram nesse produto, eles chegaram realmente num breakthrough muito bacana, né? Então, e tem uma outra coisa que é a experiência, né? Porque, assim, a gente tecla no nosso teclado do desktop, o desktop tá aqui. Aqui, o processador e a placa gráfica estão literalmente embaixo. Sim, tá esquentando a mão ali. Então, né? assim, você tem um negócio que tá cozinhando a quase 100 graus e você tá em cima digitando. Né? Então, assim, como é que você tem a questão de conforto versus como você já vai entregando mais potência? Quando chegou no M, eles desenvolveram um sistema térmico para Alienware muito bacana. Então, se você olhar, a máquina ela é um pouquinho mais extensa do que normalmente vocês observam nas 15 polegadas. Mas o ponto é que todo o sistema de dispersão térmica tá daqui para trás. Entendi. E o sistema, ele capta o ar por baixo e ele joga o calor aqui por trás. Então por isso que tem toda essa saída tem toda essa aqui. saída. É por isso que ele tem esse pedaço não é estilo, aqui. não é estilo. Não, Alienware, voltando. Se você pegar aquela tua máquina lá atrás e olhar isso aqui, você sabe que isso aqui é um Alienware, aqui não é um Alienware. É verdade. Alienware tem um look. Pode crer, é verdade, assim, é verdade. sério, se eu tirar o Alien aqui, você sabe que é um Alienware. Sim, pode crer. Então, de 2009 agora, você sabe que essa traseirinha aqui entrega. Você olha e fala assim, isso. Então, assim, um produto. tem uma identidade, né? Exatamente. Mas dentro da identidade, como é que a gente consegue entregar qualidade de gráfico, né? Então, assim, basicamente o sistema que a Alienware desenvolveu e é nosso exclusivo, ele coloca todo o sistema, todo o metal pesado, né? Porque a saída é não podendo usar liquid cooling, não podendo usar as coisas que a gente tem no universo desktop, como é que a gente consegue fazer isso? Então coloca metal, dispersa para trás, puxa o ar quente puxa o ar frio por baixo, joga para o fundo, trabalha com mais metal e mais inteligência nos ventiladores para você conseguir tirar o máximo possível de aquecimento do processador da placa gráfica. O desenvolvimento foi bem bacana e os primeiros resultados indicaram que, a máquina ia entregar. Então, essa máquina hoje entrega 170 watts de TDP, o que é muita coisa. A gente já consegue fazer overclocking nela. Caramba. A primeira máquina produzida no Brasil que entrega overclocking. Mas quando a gente viu a saída, era óbvio que esse tipo de saída também caberia dentro da série G. Então, paralelamente a isso, quando a gente lançou o M15, a gente juntou a nossa série G. A gente tinha um G3 e um G7. Sim. A gente lançou um G15 único. A ideia de juntar os dois é que a gente conseguiu fazer uma melhoria no sistema de dispersão de calor em função das estratégias que a gente usou em Alienware. São produtos diferentes, de patamares diferentes, mas muito da inteligência é a mesma, né? Então, a gente usou as mesmas coisas. E quando a gente fez isso, a gente conseguiu dar um salto. Então, esse cara sempre foi o best in class, sempre foi o limite. Mas, por exemplo, no G15 do ano passado, a gente conseguiu sair de 75 watts, que é o que, na média, a gente entregava e os nossos concorrentes entregavam, para entregar 115, sem turbo boost. Entendi. Então, assim, a gente conseguiu trazer no G, que é aquilo que a gente falava sobre experiência. Sim. Eu consigo colocar, mesmo no G, o limite do processador e da placa gráfica. Então, ele roda 45 watts e sobra os 115 watts para ele fazer a placa gráfica. Então, a gente consegue entregar a experiência no limite máximo dos componentes, mesmo na série G. Então tá muito... O fato do desenvolvimento estar junto faz muita diferença. O fato da gente estar olhando exclusivamente para gaming e desenvolver só para gaming, tá nisso. É que aí, no caso da linha G, vocês... Tem que ter é o custo, é o custo-benefício, né? Você entregar o melhor e abrir mão de alguma coisa, né? Por exemplo, a gente pode abrir mão de algumas coisas e outras não. Então, assim, onde a gente não abre mão? Desde que a gente lançou o produto lá, o primeiro, 2017. Então, é sempre última geração de processador e placa gráfica. Isso a gente entende que é um componente crítico para o cara que está jogando. Sim. A segunda coisa é a tela. Então, a gente já abandonou a tela de 60 Hz há 3 anos. A nossa tela mínima é 120 ou 165. O que, do ponto de vista mesmo do jogador com mais...
consegue perceber com mais acurácia O movimento, já tá bem acima do limite, né? Centro do olho 60, canto do olho 120. Então, assim, mesmo na plataforma, no nosso Core 5, por exemplo, a tela sempre foi muito importante. A resolução da tela é importante, o brilho é importante. De novo, talvez eu não seja o cara que goste tanto da... Eu jogo Full Throttle, talvez eu não esteja lá tão preocupado com a acurácia da cor. Sim. Mas a tela tem que entregar. Então, a gente tem tela que entrega 97% do espectro RGB. Né? Então, assim, G é sobre garantir esses atributos. Sim. E aí, depois a gente vê o que a gente faz. Então, assim, óbvio, a carcaça é de plástico, certo? Sim. Mas é um comprometimento que eu acho justo, ou pelo menos que a gente faria que é justo. Né? Teclado. Teclado a gente não abre mão, a gente tem um teclado... A luz é importante, o RGB é importante. Então, assim, todo mundo sabe que aumenta o FPS, o RGB. Aumenta o FPS. Então, por exemplo, mesmo no nosso G, a gente entrega RGB, não por key, como aqui, não por tecla, mas a gente tem por zonas. Que é algo que estava provavelmente naquele primeiro Alienware que você trouxe. Exatamente, era por zonas, você Eram podia 4 escolher. zonas que você podia escolher. Então, assim, esse é o teclado que a gente tem. Então, assim, é sempre essa questão de como é que você balança a escala, né? Balanceia a escala e entregar. E os pontos do qual a gente não abre mão. Então, em Dell Gaming, em Alienware, a gente não abre mão de performance. É muito louco, né? Isso que você tá trazendo até em relação de acabamento e tudo mais. Uma coisa que me agradou demais nesses últimos anos, principalmente esses últimos 3 anos, no mercado como um todo, mas eu senti muito isso na Dell, né? Na linha gaming de vocês, de trazer um computador, um notebook que fosse um pouco mais sóbrio. Né? Não fosse só aquela coisa que brilha e é tipo metálico e, sabe, purpurina, né? Exato. Ele pode brilhar se você quiser, né? Mas se você precisar... Porque a gente sabe que o uso também é assim. A gente desenvolve aquilo que eu falei, a gente desenvolve para ser o mais amplo possível dentro do espectro do que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo... A gente sabe que tem gente que vai comprar esse computador e talvez ele não vá jogar tanto quanto ele vá, sei lá, produzir conteúdo, streamar. Né? Então talvez o RGB não aumente o FPS porque ele não esteja interessado no FPS. Justamente. Né? Mas aí, de repente, o cara pode fazer essa troca. Ele pode desligar o RGB, ele pode colocar tudo numa cor sóbria. Foi o que aconteceu com a minha esposa. Minha esposa é arquiteta, né? E precisava de uma máquina e tal. Na pesquisa, eu optei por pegar um G5, se eu não me engano. Tá. Né? E... Teclado RGB por tecla, que você pode deixar ele tudo azul, se ela quiser. É isso aí. No caso dela, é o azul, né? Aí eu falei, putz, né? E aí eu fui buscar, falei, putz, trabalha com renderização, 3D e tal, então ela precisava de uma placa que desse o suporte para ela. E aí... A Dell foi o que me apresentou o melhor custo-benefício, inclusive nesse acabamento sóbrio, né? Falei, putz, dá pra ela ir pra uma reunião, né? E continuar passando credibilidade, né? Pras pessoas com um produto como esse, sabe? Eu acho que tem uma questão, assim, se você olhar hoje o teu G5 versus o nosso G15, você vai ver que tem uma outra coisa bacana. Tanto no Alienware quanto na série G, você consegue identificar que esse produto é um G15 ou um Alienware. Sim. Então a gente tem uma cara. Ele tem uma cara, como você falou, a gente talvez seja mais angular, né? Talvez a gente seja mais sóbrio nos tons de cinza e tal. Mas é um produto que a gente entende que, assim, o consumidor tem que olhar para ele e saber que é um produto nosso, que ele tem uma identidade. Então, assim, o G tem uma identidade. Você olha para o G, você olha para o Alienware, você sabe que quem desenvolveu é tudo parte de um time só. Assim, eles se parecem. Sim. Eles têm características diferentes, mas eles se parecem. Eu acho que a questão da identidade... É assim, você tem que ter uma identidade. Não é entregar um produto com uma carcaça genérica, né? Então, assim, a gente tem algumas apostas. O angular aí que te doeu nas costas faz parte das apostas. Foi na bainha. Faz parte das apostas do que a gente concebe como as nossas linhas gaming, né? Sim, com certeza. Mas na comunicação desse produto, vocês trabalham a comunicação também para, por exemplo, a galera de vídeo? Ou é a pegada de ser a comunicação o tempo todo para jogos, assim? Eu acho que, assim, o produto ele foi concebido para jogos, né? Só que o próprio contexto do que é jogar hoje mudou muito, né? Então, assim, eu acho que hoje, por exemplo, hoje jogar é uma experiência, principalmente o pessoal que é mais jovem do que eu,
que ela não tá... você não consegue separar o jogar de você streamar. De você tá compartilhando a experiência. Sim. De você tá gravando. Né? Então, assim, ela é uma máquina montada para jogar. Mas o que é jogar hoje e o que era jogar 5 anos atrás é uma experiência completamente diferente, né? Sim. Então, a comunicação nossa é pro nosso público gamer, sempre foi. Né? E onde a gente olha os recursos, é pra gente poder... Eu falei, a tela. É a tela de 165 Hz. É uma tela que não faz sentido se você... sei lá, pra algum tipo outro de conteúdo, talvez pra um CAD, ele não faça sentido. Uhum. Então, a gente tá sempre colocando. A gente tá sempre colocando o nosso teclado. A gente entende que, tipo... os usos podem ser mistos, e a gente tenta fazer o balanço melhor possível dos specs versus isso. E uma coisa que eu gostei nesse produto até que você trouxe aqui pra gente, né? Presente, muito obrigado. Né? Custa tentar, né? A máquina é De dele, novo? né? De novo, vamos lá. Vamos ver se eu vou ter meu primeiro Alienware, né? Mas o que eu mais gostei, né? Falei, né, da sobriedade, isso é uma coisa que me agrada. Acho que eu sou de uma geração diferente, né? Somos. Do restante, dos gamers mais novos e tudo mais. Acho legal ter ali o detalhezinho, sei lá, só ter essa voltinha aqui na traseira. Você pode ligar ou desligar, né? Isso aí, mas não sei se vai ligar agora, vamos ver se... Liga. Aí ele... tá acendendo aí. Mas assim, ter essa voltinha e tal, só acender o logo, esse tipo de coisa me agrada demais, eu acho bonito, né? Eu gosto da ideia de você poder ter um produto meio camuflado e de repente ele vira game. Plum, é isso aí, exatamente. Mas o que eu gostei foi da textura que vocês colocaram nesse material aqui de vocês. Ele é todo de alumínio, né? Ele é todo construído Inclusive em aqui a metal. parte da tela é alumínio também. É, isso. A exceção dessa parte aqui, né, que é plástico. Sim, assim. pra Aqui fazer não a tem, junção. exato, Aham. fazer a junção. Sim. Mas ele é todo alumínio e a gente aplica uma película aqui. Aham. Ele dá esse brilho um pouco fosco, Sim. mas ele tem um propósito também de conservação. Ah. Então, a ideia é que ele resista mais a choque, para você não perder a textura. Eu achei que você falou, ele resiste mais a fandangos. Eu achei que você ia falar, não. A choque. Eu acho que eventualmente ele parte para baixo do teclado. O teclado, inclusive, tem um traveling, então ele tem um espaçamento maior. Fandangos, ele consegue entrar por baixo. É Melhor não. impressionante, é impressionante. Você realmente agora me convenceu a deixar esse unit com você. Eu sou das antigas. Você vai cuidar muito bem dele jogando farelo de fandango no teclado. Não, eu chupo Como o é que dedo e limpo na camiseta. Passo esse pro próximo depois. Muito bom. Aqui na frente, você estava falando, né? Essa é a entrada de ar que você estava falando, Exato. é isso? Não. Aqui é isso. A entrada de ar aqui por baixo e aqui. Ela é embaixo, se você olhar, a superfície é até maior. Sim, pode crer. Acho que vale Depois a gente vira. depois. Acho que fica mais fácil. Peraí. Ó, ele até tem o calço aqui pra ficar mais alto, né? Exato, pra você poder ter mais espaço pra você fazer a captação. Né? E aqui você tem as duas saídas de som. Pra você Legal. fazer o surround. Sensacional. Tem entrada de cabo de rede, né? Que é importante pra quem joga. Uma coisa interessante dele sobre isso também tá na série G, né? Que é a ideia de que você coloca os componentes quando você vai jogar, Aham. certo? Você precisa do seu teclado, você precisa do seu mouse, mas você não precisa, por exemplo, que o cabo HDMI esteja do seu lado, né? Então você Exato. começa a ficar aquela bagunça de cabo, né? E sim. Então a ideia é você colocar o mínimo possível de entradas, as entradas que você precisa ter acesso aqui do lado, né? Então você Próximo consegue da colocar, né? Então tem áudio aqui desse lado, se eu não me engano, né? Sim. É isso E aí. aqui você tem Aham. os dois que você pode colocar talvez teu teclado e teu mouse. Né? Se você mantém fechado, você põe a tela aqui para trás, você empurra ele para baixo da tela. Então assim, o cabeamento é pensado para você ter espaço livre de mão, né? É, e a linha G também segue a mesma proposta, Isso. né? Porque é o caso do notebook da minha esposa, É. que justamente foi uma das coisas Cabo que eu de gostei. força é para trás. É atrás, porque, ela Porque deixa tem ali aquele monte encostado. disso, e aí pronto. Isso aí, É ela isso tá aí. trabalhando. Essa é a ideia. É bem legal mesmo. De novo, isso. é um pensamento assim de tipo ergonomia. E o que eu falo, parece propaganda, mas não é assim. É que realmente quem faz joga. Então ele entende que, tipo, é incômodo se você tiver um cabo Sim. de força do lado do seu P2 e... Aham. Entendeu? Então joga pro fundo. Né? Sensacional. Você tava falando, né, desse perfil do gamer dele conectar coisas, né? Ele Exato. não vai usar o trackpad pra jogar, ele pode usar o teclado e tal, Exato. mas o trackpad não faz sentido. Exato. Vocês têm essa linha também de periféricos pra A gente tem uma estender essa linha. experiência? Exato. A gente tem uma linha muito extensa, tanto de GI, né, tanto de G-Series quanto de Alienware,
para compreender essas outras... Porque a gente entende assim, é o que você falou, não dá para você jogar sem um mouse. Sim. Certo? Então, assim, a gente já tem há alguns anos, a gente traz nossa linha de mouses. São os acessórios básicos para você ter uma experiência. Se você tiver on the flight, se você tiver a caminho, você tiver que fazer... Eu não sei como é que você consegue jogar sem um mouse, mas deve ter alguém que consegue jogar sem um mouse. Eu não sei, eu gosto de digitar no trackpad, né? Então eu imagino que tem alguém que E assim, faça fundamentalmente, tem que ter uma experiência, principalmente pro brasileiro, né? Uhum. Tem que ter uma experiência mista, né? Porque a gente sabe que o uso vai ser misto. Esse provavelmente vai ser o principal notebook da pessoa. Isso faz muito sentido, né? É um notebook que, ele vai usar pra tudo, né? Você vai usar, inclusive, pra fazer seu trabalho de casa na faculdade, certo? Então, também tem que ter uma experiência pra você digitar. Pode crer. Um pacote Office. Infelizmente, a gente não vive numa realidade onde eu posso ter um notebook pra só jogar, um notebook só pro trabalho, um notebook só pra ir na aula, né? Mas esse é um desafio legal da gente pensar o produto, de verdade. Porque uma coisa que a gente sempre tem que pensar é isso. Então, a gente não pode nunca descartar os diversos usos que tem que ter. A máquina é um investimento, né? E o final ela tem que entregar experiência. É sobre o jogo, é sobre a experiência, é sobre o conteúdo. Sim. Mas também vai ser sobre, sei lá, produtividade. Porque ele também vai ser para produtividade. Então, nas escolhas que a gente faz, a gente sempre tem que pensar nisso. A gente tem que sempre pensar nisso. A gente está sempre olhando como que a gente garante isso. E qual que é o leque dessa linha de periféricos dele? Você diz número de mouses, número de teclados. Mouse, que assim, teclado. basicamente, pra gamer, né? Você tem que ter tela. Você tem que ter você tem tela Alienware, entendi. Você tem telas Alienware e G, você tem os mouses. Tem tela G também? Tem. Não sabia disso. Sim. Por isso que eu falei, o portfólio gamer, ele é bastante extenso. Entendi. A gente ainda não tem cadeira aqui no Brasil, mas assim, vamos progredir. As mochilas estão aqui. Spoiler! Quem sabe um dia. Segundo semestre ainda. É sempre sobre estudo, né? Assim, o que é o componente básico? Então, o que você precisa ter para ter uma garantia de uma boa experiência de gaming? A tela, teclado, mouse, são os básicos. Mochila para você poder carregar. Sim. Aí depois dali a gente vai escalando para outras coisas. Assim. O universo de Alienware é um universo... Tem N coisas a serem exploradas. Tem roupa, Alienware, né? Então, assim... Ele começa a expandir, né? É uma marca que sai só do computador e começa... A pessoa quer mostrar que ela é fã, ela literalmente... E a gente tá sempre olhando, né? Especificamente os acessórios não são dentro do meu time, né? Eu não sou a melhor pessoa para poder falar dos acessórios, né? Mas assim... É o mesmo estudo. É sempre olhar qual é o próximo passo, o que a gente pode trazer, qual é a próxima coisa que a gente pode... Não, isso está sempre no portfólio. Legal. E hoje vocês, para atingir o público que queira uma máquina dessa, qual que é a proposta para o Brasil? Existe uma divulgação específica ou não? Pega conteúdo lá de fora, localiza para o Brasil, ou não? Vocês atuam de fato vendendo esse produto para os brasileiros? Não, a gente faz bastante conteúdo localizado. A gente tem a nossa equipe de influenciadores, a gente tem uma série de parcerias bacanas para a gente poder trazer, tentar espalhar a mensagem de Alienware. Então assim, não é um negócio enlatado que a gente traz para cá. Entendi. O Brasil, então, é um mercado importante hoje para a Dell, ou no caso da linha gamer? A gente não divulga muito especificamente dados de mercado brasileiro, mas sim. O mercado de gaming no Brasil é um mercado muito importante. Tradicionalmente, não só para Dell, não só para... Sim. Né? Então, esse é nítido que tem um foco, sim, porque a gente está entre os principais mercados. Entendi. Você estava falando que é a primeira vez que um produto como esse, ele é fabricado fora da nossa linha de produção principal. Essa foi... E aí, como conseguir isso, né? Tem saída? O Brasil tem saída de produto? O Brasil tem saída. E é o que eu te falo, isso está muito associado ao fato de que a gente realmente está integrado, né? Então, assim, eu estou integrado com os times de engenharia. Por sorte, esse produto... Eu ainda lembro quando curiosamente, não é o caso, mas esse produto foi o Gustavo, que é um brasileiro que mora no Canadá, que estava desenvolvendo a série. Uhum. E quando ele começou a fazer as primeiras análises de custo, spec, o quanto ele ia conseguir chegar, ele já veio para mim e falou, o que você acha? Uhum. Aí eu olhei e falei, putz, acho que dá caso. Uhum. E é um processo longo.
de novo, quando a gente traz um produto desse para a mão de vocês, é um negócio, é quase uma celebração pra gente. Porque é o trabalho de muita gente, da engenharia lá, do headquarter até o pessoal da fábrica. Tem um escopo gigantesco de gente. Sem falar do nosso pessoal de comunicação, sem falar dos nossos influencers. Tem muita gente que eu tô aqui representando, né? Sim, com certeza. Mas essa história é muito engraçada. Eu lembro do dia, foi numa quinta-feira no final. Era talvez 8h30 da noite quando ele veio falar pra mim. E eu tenho um time de engenheiros que é bastante empolgado. O Alienware, essa versão que vocês estão usando, há uns 1 ano e meio atrás, eu tenho um outro colega que ele tá na China. E aí ele conseguiu um breakthrough. Ele fez um teste da ventoinha do fan. Então, nerdice total, mas esse pessoal eles fizeram um teste da ventoinha e eles descobriram, eles tinham mudado um pouco o desenho da ventoinha, eles aumentaram o número de hélices. Sim, o cara muda meio grau e já... Não, foi assim. E aí ele me ligou. Você não sabe o que a gente conseguiu. A gente conseguiu aumentar em 12% a performance com a ventoinha. É uma coisa muito legal, assim, porque, de novo, quando eu entrego o produto na tua mão, o que vem na minha cabeça é isso, entendeu? Porque é um time muito dedicado, assim, um time que... Você falou que é um time de jogadores, né? Então a galera quer também poder trazer, poder experienciar, né? Ter um produto nacional. Isso talvez seja uma coisa engraçada, Alienware, que talvez seja um conflito. A gente falava sobre comunicação, né? Mas assim, como é que a gente coloca isso de maneira palatável? Sim. Né? Porque às vezes é isso. Às vezes é o desenho do fan. Às vezes é o material, como é nesse aqui. A gente tem material em cima do processador, a gente tem uma tecnologia própria. Que é uma liga de galho com silicone sobre o processador e isso consegue aumentar a eficiência da troca de calor. Legal. Né? Então é uma pasta específica desenvolvida por nós, né? Tecnologia exclusiva. Como é que você traduz isso para a performance? Porque do outro lado tem um bando de engenheiro maluco pensando né? e usando os recursos do tipo, que tipo de material a gente pode fazer para jogar 1 watt, 2 watts, 3 watts, 10 watts para cima, né? Então, como é que a gente tangibiliza isso? Sensacional. A tangibilização é a experiência de vocês jogando, né? É a nossa experiência jogando. Legal. E um produto como esse, você falou que é fabricado no Brasil, né? Sim. Mas eu consigo customizar ele aqui no Brasil? Ou não, ele já vem em pacote fechado? A gente, nesse produto, tem só 2 opções, digamos assim. Né? Então, basicamente, hoje ele está construído para ser um Core i7, 3070 Ti. A gente tem 1 TB de SSD. E a gente tem 2 opções de memória RAM, 32 e 16. De novo, é sempre a discussão de como que você escala e qual que é o posicionamento ótimo de custo e performance. No Alienware, o que a gente descobriu depois de 1 ano é isso. É que assim, nessa escala de produto, quanto mais a gente conseguir colocar do ponto de vista de tecnologia de placa de vídeo, a gente sai de uma 3070 para uma 3070 Ti. A gente saiu de 16 para 32. Então a gente melhorou a tela, saiu uma tela de 165 para 240. Então assim, a gente foi descobrindo que para esse patamar de produto, aonde a gente puder colocar um pouquinho mais, é a faixa onde o consumidor vai mais se sentir à vontade. Né? Então a gente tinha um portfólio talvez até mais extenso ano passado, 3, 4 ofertas, e a gente reduziu para 2, porque a gente entendeu que nesse patamar de produto, ele vai buscar o que tem de melhor. E aí, versus o quanto a gente consegue trazê-lo aqui para o Brasil do ponto de vista de escala, é a nossa definição de portfólio. Bacana. E aí, buscar o que tem de melhor, sei lá, não coincide com o ano que vem, talvez eu querer mexer na máquina, sei lá, daqui 1, 2 anos eu querer... Eu posso atualizar ela? Exato. Não, então, uma coisa legal uma coisa que eu acho legal na confecção, tanto do G quanto do Alienware, é que assim, é acessível. Então, assim, não tem nenhum parafuso específico ou alguma coisa assim. O G, eu sei que é bem de boas o G, porque eu fiz isso da minha companheira. Você virar. Mas o Alienware é tranquilo. Mas dentro do que você tem, o Alienware é tão tranquilo quanto, assim. Legal. Não requer prática, né? Então um pouco habilidade. Mas o ponto é, dentro de uma placa de circuito que ela é toda integrada, quais são os componentes que você pode deixar livre? Então, por exemplo, processadores você não pode trocar, porque ele tá lá, Sim. né? Ele tá embarcado, não tem como.
onde a gente pode brincar e deixar livre é na memória RAM e é no SSD. Sim. Então, esse produto ele tem um espaço de slot para você fazer a atualização do SSD. Sim. Então, tem 2 espaços de slot, um tá ocupado, o outro tá livre. Pô, Na sensacional. memória RAM, se você quiser trocar eventualmente, Aham. você pode fazer a atualização. Mas fora isso, você acaba ficando limitado pelo que você consegue dentro da placa de circuito que ela tá Sim. montada. Lógico, né? lógico. Aham. Diferente de brincar com um desktop, que você tem os encaixes. Né? Entendi. Os slots. E tem desktop da linha gamer de vocês? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa linha. Ah, que dó, que pena. Não, porque eu imagino que seja um desejo desse público, né? Ter E, o de Alienware ali e a ainda gente- poder ficar fuçando, né? A gente tá sempre estudando, né? Então, assim, a gente não tem... Eu não tenho nada para trazer sobre desktop para vocês, mas, Aham. assim, é algo que a gente sempre tá olhando. Do mesmo jeito que eu falei que em algum momento a gente olhou o Alienware e o M15 e ele encaixou. Sim. Então, a gente sempre tava olhando qual que é a próxima coisa que a gente pode ou não encaixar. Legal. Então, Muito, muito legal mesmo. E um produto como esse, ele você falou, né, que foi lançado esse ano, mas ele sofre atualizações anuais? Porque, sei lá, por exemplo, você vê mercado processador, placa de vídeo, ele eles têm tem essa ciclos- atualização. ele tem ciclos... Então, o ciclo do produto, ele tá mais associado aos ciclos dos componentes, digamos assim. Sim, né? sim, sim. E esses são ciclos que normalmente são anuais, né? Ah, tá. Mas assim, a carinha dele normalmente permanece a mesma. Ele sempre vai ter o look and feel que vai lembrar o Alienware, certo? Sim, Sim. sim. Então a gente normalmente faz um refresh anual, até porque os ciclos... Você pega o Alienware, né? Aham. Então, todo ano você tem novas gerações de processadores, isso é natural, Sim. certo? Então a gente sempre vai estar evoluindo e o formato ele vai evoluindo conforme... É óbvio que na próxima interação a gente vai olhar qual é o próximo cosmético que a gente vai fazer. Sim, qual é o próximo passo, a próxima melhoria, Exato. né? Então aí quando você olha lá dentro do span de 20 anos, você vai ver que o produto ele muda, mas ele tem uma continuidade, né? Sim, Ele sempre sim. se parece. Sensacional, sensacional. E hoje, em termos de Alienware para notebook, a gente tem hoje disponível o M15, você falou, né? Não. É o- Alienware hoje é um M15, M15. É o nosso nacional. A gente tem também no portfólio importado que é o X17, que Ah. provavelmente deve ter sido aquele primeiro produto que você brincou, que ele deve ter sido um 17 polegadas. Sim, era 17 polegadas, A gente exatamente tem ele esse. também no portfólio hoje, é a nossa série X de Extreme, Aham. é o X17. E aí, a diferença entre eles é basicamente porque esse é mais mobile mesmo. Exato. Entendi. E você falou, né, de volume no Brasil, né? Eu imagino que uma forma também de nacionalizar ele deve ter contribuído em relação ao preço, né? Porque o dólar, sei lá, nos últimos 2 anos só disparou, só cresceu. Trazer para o Brasil proporcionou que ele também chegasse num preço mais competitivo para o mercado brasileiro? Sim, esse é um dos fatores. Né? Não tô falando que ele é barato e tal, mas não é é um mercado barato como um todo, mas ele seria mais caro se fosse importado, né? Localizar e utilizar as regras de produção no Brasil sempre traz benefícios, né? Então, esse é um dos benefícios. Não é só uma questão de velocidade de entrega, mas também tem em relação à tributação. Né? Então, sim, esse é um dos drivers para a gente poder trazer volume. Como indústria, não como Dell, né? Sim. E você falou do teclado, né? Que você conseguiu aí que a máquina tivesse com um teclado. Essa é daquelas coisas que você fala assim, e o brasileiro, né? Então, assim, porque é isso, né? A gente é muito particular como Brasil, porque a gente tem um teclado que é só nosso, porque a gente tem um teclado que é só nosso, né? Então, isso é um dos bons indicadores de que o produto tá dando certo, né? Quando a gente consegue ter um teclado brasileiro, então... A galera pede teclado brasileiro, né, velho? E, de novo, eu acho que tá pouco associado à experiência de gaming, mas aquilo que eu falei, que, tipo, é uma plataforma multiuso, né? Sim. Aham. E aí, pra você fazer o teu trabalho no pacote Office, acho que faz diferença. O- Menos pra mim, porque eu sou velho o suficiente pra não ter teclados ABNT, né? Não, cara, eu fico maluco, sabe? Eu fico maluco com o teclado brasileiro quando a galera quer colocar o interrogação e aí você tem que usar o conjunto de 5 Eu teclas pra confesso fazer que às vezes eu ainda me perco, mas isso é velhice. Tá? Eu ainda me perco em achar. É muito tenso isso. Toda vez que eu vejo, eu compro, né, um computador e falo, nossa, eu tô com teclado americano, né? Mas como experiência é válida, assim, eu acho. Sim. Tipo, Eu imagino que eu seja minoria nesse eu nesse espero que quesito. eu seja a minoria. Justamente. Meu,
papo delicioso aqui. Queria poder ficar aqui mais 5 horas falando sobre ele. Na verdade, eu queria poder abrir a máquina e jogar uma partida de Full Throttle. Na sequência. Quero agradecer demais aqui sua presença. Imagina, Espero eu que agradeço. você possa voltar ano que vem Com certeza. para continuar atualizando a gente Vamos sobre fazer essas disso uma linhas. conversa. Com certeza, né? A gente só vai renovando, né? Só vai renovando. Se você quiser deixar um último recado aí pro público, fica à vontade. Não, acho que eu tô tranquilo. Realmente gostaria de agradecer vocês pelo espaço. O produto tá lançado, né? A gente lançou ele há 3 semanas atrás. Peço que depois vocês deem uma olhada, confiram ele mais nas especificações, do que a gente tem. Então, Ele é exclusivo vem da Dell ou ele também vai estar no varejo? Não, ele também tá no varejo. A gente também legal. encontra ele no varejo. Tá bom? Sensacional. Dá uma fuçada depois. Muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês.